Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 8 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou começar a apresentar, sobre o momento de uma força em relação a um eixo, Então, eu apresentei anteriormente, como é que a gente analisava o momento de uma força em relação a um ponto, Então, a partir desta videoaula, a gente vai ver como é que a gente determina o momento de uma força, só que em relação a um determinado eixo, beleza? Só que, nesta videoaula eu não vou apresentar, especificamente, esse conteúdo, Eu já vou iniciar neste conteúdo de momento de uma força em relação ao eixo, Nesta videoaula eu vou fazer uma pequena revisão, de uma parte do conteúdo, de matemática que a gente precisa aqui, que é o produto interno, para que a gente possa aplicar, na análise do momento de uma força em relação ao eixo, tá certo? Então, apesar de essa parte do conteúdo, esta videoaula está associada a esse assunto, de momento de uma força em relação a um eixo, primeiramente vamos ver um pouco sobre produto interno, para poder começar de fato a estudar o momento de uma força em relação a um eixo, tá certo? Então vamos lá, Primeiro, precisamos introduzir outra ferramenta da matemática dos vetores, o produto escalar, que vocês já viram isso em outras disciplinas também, em disciplinas da matemática, assim como na disciplina de Física 1, O produto escalar de dois vetores, P e Q, é definido como o produto das intensidades de P e Q e do cosseno do ângulo formado entre eles, Então, para a gente determinar o produto escalar de dois vetores, é só a gente multiplicar as intensidades desses dois vetores, também pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, por exemplo, se a gente considerar esses dois vetores, P e Q, e sabendo que eles formam um ângulo θ entre eles, o produto escalar é calculado como, P escalar Q, ou seja, produto escalar de P e Q, que é representado por esse operador aqui, a gente calcula da seguinte maneira: P, a intensidade de P, vezes a intensidade de Q, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, beleza? Então, como é um produto escalar, a gente vai ter o que? P escalar Q, então como resultado a gente vai ter um escalar, e não mais um vetor, No produto vetorial a gente viu, que a gente tinha como resultado um vetor, Então, por exemplo, P vetor Q, ou seja, o produto vetorial de P e Q, tem como resultado um outro vetor, perpendicular ao plano que contém P e Q. Aqui não, como é um produto escalar, o resultado é um escalar e não mais um vetor, que a gente tinha no produto vetorial, beleza? Então vamos lá, propriedades do produto escalar, O produto escalar de dois vetores é comutativo, O produto escalar também é distributivo, Então vocês já viram que é a propriedade comutativa, Ou seja, P escalar Q é igual a Q escalar P, Não vai alterar. Distributiva, aquela multiplicação, P escalar uma soma de dois vetores, vai ser igual a soma dos produtos escalares, de P vezes cada um vetor da soma, ou P escalar cada um vetor da soma, perdão, Porém, a propriedade associativa não se aplica aos produtos escalares, tá certo? Então, a gente tem como propriedades do produto escalar a propriedade de ser comutativo, Ou seja, o produto escalar ele é comutativo, ele é distributivo, mas ele não é associativo, tá certo? O produto escalar de dois vetores, P e Q, ele também pode ser expresso em termos de seus componentes retangulares, Então, eu apresentei
aquela primeira relação matemática, né, para a gente calcular o produto interno entre P, o produto interno de P e Q, né, através da intensidade de cada um dos vetores, multiplicado pelo ângulo θ, né, entre eles. Mas a gente também pode expressar aqui, ó, o produto escalar, né, através das componentes retangulares, né? Ou seja, P escalar Q vai ser igual a o vetor P, né, na representação de vetor cartesiano ou em componentes retangulares, escalar Q com a notação de vetor cartesiano ou em componentes retangulares, né? Então a gente vai ter, ó, aplicando aqui a propriedade distributiva, né, ó, a gente vai ter Pxi que multiplica Qxi, Pxi que multiplica mais, né, Pxi que multiplica QYJ mais Pxi que multiplica QZK e assim por diante, né, para PY e para PZ, né? Vamos ter novamente aqui, ó, PYJ que multiplica QXI, né? PYJ que multiplica QYJ, PYJ que multiplica QZK, né? E assim por diante. Então a gente vai aplicar aqui a propriedade distributiva, né, do produto escalar para calcular o produto escalar de P e Q, né, através da representação de vetor cartesiano ou em termos de componentes retangulares, né? Porém, ó, da definição, o que é que a gente sabe, né? A definição do produto escalar, a gente sabe que vai envolver, né, o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, aqui a gente vai ter que levar em consideração isso, né? Ó. E com I, né, o ângulo formado é zero. E com J é 90, cosseno de 90 é zero. E com K forma um ângulo de 90 graus, que também o cosseno de 90, né, para esse caso aqui dá zero. Então a gente só vai ter os termos I com I, J com J e K com K, né? Então, né, recapitulando aqui, ou concluindo, né? Entretanto, da definição do produto escalar, segue-se que os produtos escalares dos vetores unitários são iguais a 0 ou 1, né, como eu falei. Então, I escalar I vai dar 1, né, porque I escalar I, né, como eles são unitários, ó, e o cosseno do ângulo formado entre eles é 0. Então, o cosseno, o ângulo formado entre eles, né, perdão, é 0. Então, o cosseno de 0 é 1. Aqui, o ângulo formado entre I e J é 90, então o cosseno de 90 é 0, né? Então, I escalar J é 0. J escalar J, né? J com J vai ter um ângulo de 0 graus. 0 grau, né? Então, o cosseno de 0 é 1. J com K, 90 graus, então o cosseno de 90 é 0. K com K vai formar um ângulo de 0 grau, né? Então, o cosseno de 0 é 1. E K com I, novamente, né, vai formar um ângulo de 90 e o cosseno de 90 é 0. De modo que a expressão, né, de produto escalar em função da representação de componentes retangulares vai ser dada por Px-Qx mais Py-Qy mais Pz-Qz, né? Já aqui a gente só vai ficar, né, com I multiplicado por I, né, escalar I, a componente I escalar a outra componente I, mais J, uma componente J escalar a outra componente J, e por último, essa componente Z escalar com a outra componente Z. Beleza, pessoal? Então a gente calcula aí o produto escalar, né, por meio daquela primeira equação das intensidades de P e Q e do cosseno do ângulo formado entre os dois vetores, né? Ou também por meio da multiplicação, né, dos componentes de P e Q, né, como está representado nesta equação, tá certo? Então, quais são as aplicações do produto escalar, né? Porque a gente precisa utilizar esse operador, né, o produto escalar. Então, ele serve para determinar o ângulo formado entre dois vetores. Então, a gente conhecendo
dois vetores, né, por meio das suas componentes, né, a gente consegue determinar o ângulo formado né, entre esses dois vetores, né? E a gente também consegue determinar ou consegue calcular a projeção de um vetor sobre um determinado eixo, né? Ou a projeção de um vetor, né? Sobre o eixo que passa, né? O segundo vetor, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para o primeiro caso, ó, vamos considerar que a gente tenha aqueles mesmos vetores, né? Ó, P, né? Vai ser igual a PXI mais PYJ mais PZK, né? Que vai ser igual a QXI mais QYJ mais QZK, né? Então, ó, como a gente sabe que P é escalar, né? Q vai ser igual a P Q cosseno de θ, né? Que isso aqui é igual a Px Qx mais Py Qy mais Pz Qz, né? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou isolar o cosseno de θ, né? De modo que cosseno de θ, né, vai ser Px Qx mais Py Qy mais Pz Qz, beleza? Dividido pelas intensidades de P e Q, né? Que a gente também consegue calcular, ó, por meio das componentes, né? As intensidades de P e Q são iguais a intensidade de P, por exemplo, ó, é igual a raiz, né, da soma dos quadrados das componentes, né? Assim como Q, a intensidade de Q vai ser igual a raiz da soma dos quadrados dos componentes de Q, né? Então aqui P e Q, beleza? Então, ó, através da análise do produto escalar, né, a gente consegue determinar, ó, o ângulo formado, né, formado pelos dois vetores P e Q, beleza? E a gente também consegue determinar, como uma outra aplicação, né, a projeção de um vetor sobre um determinado eixo, ó. Então, por exemplo, vamos considerar, ó, que eu tenho esse vetor P, né? E eu quero calcular aqui a projeção de P nesse eixo OL, tá certo? Então, ó, como a gente sabe, né? P OL vai ser igual a P cosseno de θ, tá certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, um produto escalar, né? Ó, através de um produto escalar, a gente também consegue calcular a projeção do vetor P, né, na linha OL, né, que contém o segundo vetor, ó. Por exemplo, vamos considerar agora um segundo vetor Q, ó, né, que contém a mesma linha de ação do eixo OL, tá certo? Então, como a gente sabe, ó, do produto escalar, né? Então, do produto escalar P escalar Q, né, vai ser igual a P Q cosseno de θ, né? Então, isso aqui também é igual a Q P cosseno de θ, né? P cosseno de θ, ó, é igual a P OL, tá certo? Ou seja, a projeção de P aqui em OL, né? Ó, P cosseno de θ é POL, tá certo? Que é essa componente aqui. Então, a partir do produto escalar, ó, a gente chega a essa relação aqui, né? Ó, que
P escalar Q é igual a Q que multiplica P OL, tá certo? E o produto escalar, ó, né, como eu já comentei aqui, o produto escalar, ele pode ser calculado por Px QX, né, ó, a partir daqui, Px QX mais Py QY mais PZ QZ, certo? Logo, aqui, ó, considerando, né, essa equação, ó, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente conclui que P, a projeção, né, de P em OL, ela é determinada por P escalar Q, né, dividido pela intensidade de Q, né? Então isso aqui vai ser igual a Px Qx, né, mais Py Qy mais Pz Qz, né, dividido por Q. Beleza? Então, se vocês lembrarem, né, ó, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem um negócio interessante, né, ó? P, OL, a projeção de P, né, na reta OL, ó, ela é igual a P, né, P escalar Q escalar Q dividido pela intensidade de Q, né? Não é isso? Se vocês lembrarem, ó, o vetor dividido por sua intensidade, né? Ou seja, o vetor Q dividido pela intensidade dele, né? Ó, vai dar o que? Vai dar um vetor unitário com essa orientação OL, né? Então, a projeção de P, ó, né? A intensidade da projeção de P, né? Na reta OL, ela pode ser determinada pelo produto escalar, ó, POL igual a P, né, escalar o vetor unitário, ó, né, da linha OL, do segmento OL, beleza? Então, através do produto escalar, né, a gente consegue determinar a projeção de um vetor, no caso o vetor P, né, sobre o eixo, né, sobre o eixo OL que contém o vetor Q, né? Então, através do produto escalar, ó, PQ, a gente calcula a projeção de P na linha, né, de ação de Q, né, por meio do vetor unitário lambda, beleza? Então, a partir, né, dessa determinação aqui do vetor unitário, ó, a partir da determinação do vetor unitário, a gente vai conseguir determinar aqui a orientação, né, ou a direção dessa projeção POL, tá certo? Então, para a gente determinar o vetor POL, ó, é só a gente multiplicar, né, a intensidade dele pelo vetor unitário, né? Então, POL, ó, POL, vetor, né, vai ser igual a POL, né, que multiplica o vetor unitário, né? Então, esse vetor unitário é o vetor, né, com a orientação do vetor Q, né? Ou seja, da linha OL, beleza? E para a gente determinar o POL, né, só lembrando que é só fazer o produto escalar aqui, ó, P, né? É o produto escalar, né, de P e lambda. Então, POL, né, eu vou só expandir aqui essa equação, ó, né, para a gente ver aqui. POL vai ser igual a Px lambda x mais Py lambda y mais Pz lambda z, né? Então, lambda x é cosseno de θ x, lambda y é cosseno de θ y, lambda z é cosseno de θ z, não é isso? As componentes do vetor unitário são iguais
aos cossenos diretores dos ângulos, né, formados com os eixos x, y e z, né? Então POL vai ser calculado por px cosseno de θx mais py cosseno de θy mais pz cosseno de θz. Beleza? Então temos aí já a intensidade, né, de POL, né? E aqui a representação, né, através do vetor POL também. Beleza, pessoal? E para encerrar, né, eu vou mostrar agora, comentar um pouco, né, que a gente vai precisar também, né, para determinar o momento de uma força em relação ao eixo, né. Vamos precisar também aprender sobre o produto triplo misto, né? O que é isso? Seria o que? A combinação, né, de dois operadores. Então a gente faz um produto vetorial e um produto escalar, né? Então a gente pega aqui, ó, o vetor, né, que vai aparecer devido a esse produto vetorial, né? Então a gente vai ter aqui um resultado, um vetor, né? Quando a gente fizer aplicar o operador aqui, ó, para calcular S, escalar o vetor aqui, né, devido ao produto vetorial P e Q, né, a gente vai encontrar um novo escalar, né? Então, esse produto triplo misto, né, uma operação que a gente vai fazer, né, que a gente tem a combinação de um produto escalar e de um produto vetorial. Uma interpretação geométrica simples pode ser dada para um produto triplo misto de S, P e Q, né? Então aqui, ó, o que é que acontece? Eu acabei de mostrar, né, aquela aplicação lá da projeção, né? Quando a gente calcula um produto vetorial, a gente está calculando a projeção, né, de um vetor, né, no outro, né? Ou seja, na linha do outro vetor, né? Então aqui, ó, a gente vai calcular a projeção de S, né, no vetor que vai aparecer, né, devido ao produto vetorial P e Q. Então, como é isso, ó? Vamos considerar aqui esses três vetores, ó, P, Q e S, tá certo? Então, eu mostrei que o vetor aqui, ó, quando a gente fizer o produto vetorial entre P e Q, né, ó, a gente vai ter um vetor aqui perpendicular ao plano, né, que contém P e Q. Então teríamos esse vetor aqui, ó, como resultado, né, P vetor Q, né. O produto triplo misto, né, vai calcular a projeção de S, né, aqui em cima, né, desse vetor que vai aparecer devido ao produto vetorial de P e Q, né. Então ele calcularia aqui, ó, a projeção de S nesse vetor, né, nessa linha aqui, tá certo? Então basicamente é isso. Eu comentei também, ó, que o produto vetorial, né, ele vai representar o que? A intensidade desse produto vetorial é igual à área, né, do paralelogramo, né? Aqui, para o produto triplo misto, né, ele tem uma outra interpretação. Quando a gente acrescenta aqui essa operação, né, de escalar aqui, ó, de produto escalar, S escalar esse vetor, né, que vai aparecer devido ao produto vetorial, né, a intensidade desse produto triplo misto vai ser igual o volume desse paralelepípedo, né? Então, o paralelepípedo formado, né, pelos vetores P, Q e S, né? Ou seja, os lados P, Q e S, né? Então, o produto triplo misto, a intensidade desse produto aqui vai nos dar aqui o volume desse paralelepípedo, tá certo, pessoal? Enquanto que no produto vetorial a gente tem apenas a área do paralelogramo, beleza? O paralelepípedo independe da ordem em que os três vetores são tomados. Os 6 produtos triplos mistos, que podem ser formados com SP e Q, terão todos o mesmo valor absoluto, né? Embora não o mesmo sinal. Por que não vão ter o mesmo sinal, né? Porque vai depender aqui, ó, dos sentidos, né, dos vetores S e PQ, né, ó.
Então, se a gente considerar aqui esse vetor V, ó, então vamos considerar aqui que P vetor Q vai ter como resultado um vetor V, né? Então, o sinal desse produto vai depender o quê? Vai depender do ângulo formado entre S e V, né? Então, basicamente, se eles têm o mesmo sentido, né? Se eles estão orientados para um mesmo sentido, a gente vai ter um ângulo, assim, uma maneira bem simples de comentar, né? A gente vai ter um ângulo menor que 90, né? Se eles estão em sentidos opostos, a gente vai ter um ângulo maior que 90. Então, para um mesmo sentido, a gente teria um produto triplo misto positivo, né? E para sentidos opostos de SV, a gente teria um produto negativo, né? Ó. Como é isso? Ó? A gente pode, pelas propriedades desses operadores, né? A gente pode calcular aqui, ó, S escalar P vetor Q, né? Vai ser igual a P escalar Q vetor S, que vai ser igual a Q escalar S vetor P, né? Do ponto de vista das intensidades, não vai alterar aqui, ó, independentemente da ordem, né? Mas vai ter um sinal associado devido ao produto escalar, né? Então aqui, ó, P vetor Q tá aqui, né? Escalar S, o ângulo aqui, ó, vai ser menor que 90, então é positivo. Q vetor S, né? Vai dar aqui mais ou menos em P, né? Então vai dar um ângulo aqui, ó, praticamente, né, muito baixo, de modo que P escalar esse vetor, né, vai ser positivo. S escalar P, ó, S escalar P vai dar aqui em Q, né? Então Q escalar esse outro vetor vai dar positivo. Já aqui, ó, Q vetor P, né? Q vetor P vai dar um vetor aqui, V, para baixo, né? De modo que, quando a gente fizer o produto escalar, S por esse outro vetor aqui, a gente vai ter um sinal negativo, né? S vetor Q, ó, de acordo com a regra da mão direita, né? Vai dar aqui para o sentido oposto de P. Então, por isso que fica esse sinal. Assim como para P vetor S, ó, P vetor S vai dar no sentido oposto desse outro Q aqui. Consequentemente, vamos ter esse outro sinal negativo. Beleza, pessoal? Então, esses sinais aí, eu até já fui falando no automático, né? Mas aqui é só vocês aplicarem a regra da mão direita que vocês vão determinar bem aí, sem dúvida alguma, esses sinais, tá certo? E o livro também, ó, apresenta uma figurinha, né, pra gente não se perder aqui, né? Ele põe aqui 3 letrinhas aqui, P, S, Q, né, formando tipo um triângulo, e diz que o anti-horário, né, esse sentido anti-horário da multiplicação, né, do produto triplo é positivo. Então aqui, ó, S, P, Q, positivo, né, P, Q, S, positivo, e Q, S, P, positivo. Já para o outro sentido, ó, esses três foram no sentido anti-horário, então é positivo. Aqui embaixo a gente tem SQP, né? Então é horário, logo negativo. PSQ é horário, né? Logo é negativo. E Q, PS também é horário negativo. Tá certo, pessoal? Mas aplicando a regra da mão direita, né? E pelas definições de produto vetorial e produto escalar, não há risco de vocês errarem aí a análise desse sinal, tá certo? Então, só para concluir, o produto triplo misto dos vetores S, P e Q, né? Aqui são vetores, esqueci de colocar em negrito aqui. O produto triplo misto dos vetores S, P e Q também pode ser expresso em termos dos componentes retangulares desses vetores, né? Então a gente também pode calcular esse produto triplo, né? Em função dos componentes retangulares ou na notação de vetor cartesiano. Então aqui eu mostrei como era feita a análise, né? Através apenas dos vetores, né? Mas a gente pode determinar esse produto em função de componentes retangulares, né? Ó. Então se eu considerar um vetor V, né? Aqui como resultado desse produto vetorial, né? A gente vai ter
S escalar V, né? Então vamos ter, como aqui é um produto escalar, SX VX mais SY VY mais SZ VZ, né? Ou fazendo a representação, né? P vetor Q, eu já mostrei isso aqui, né? Como é que a gente chega nesse resultado. Ou para não correr risco de errar, a gente também pode utilizar aquela análise, né, pelo determinante. Então aqui, como a gente não tem componentes retangulares, né, dos vetores unitários e JK, né, o resultado vai ser um escalar. Então aqui em cima a gente põe os componentes de S, no meio os componentes de P e aqui os componentes de Q, tá certo? Então vocês calculando esse determinante, ó, calculando esse determinante, vocês vão encontrar essa mesma equação aqui que eu apresentei anteriormente, tá certo? Então, para conferir, ó, façam em casa aí, calculem esse determinante, né, colocando SX, SY e SZ em evidência e vocês vão encontrar a mesma relação dessa segunda equação, tá certo, pessoal? No mais, é isso aí. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.